O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. Moisés conta a história de Israel. Capítulo 1, verso 1 em diante. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Pará, Tofel, Labá, Azerote e Di-Zaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horeb até Cades Berneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo: Vocês ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Deuteronômio, capítulo 1, verso 9 em diante. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderei eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã. Deuteronômio, capítulo 1, verso 19 em diante. Então partimos de Horeb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens diante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia.
De maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram, com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O castigo de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 24 em diante. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O povo é derrotado. O povo é derrotado em Horma. Deuteronômio, capítulo 1, versos 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Vocês sim armaram cada um com os seus instrumentos de guerra e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horna. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. A jornada de Cádiz até Zerede. Deuteronômio, capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo:
vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado, não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a você nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês já estão andando por este deserto durante estes 40 anos. O Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zerede. Assim, passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zazumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Laveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante, e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Deuteronômio capítulo 2, verso 26 em diante. Então desde o deserto de Kedemote mandei mensageiros a Seom, rei de Esbom, como palavras de paz, dizendo:
deixe-os passar pela sua frente, pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comeremos e também a água que beberemos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbon, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês. Como hoje se vê, o Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem da cidade da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Deuteronômio capítulo 3, verso 1 em diante. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém nesse tempo. Tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og. O reino de Og em Bazã, todas estas cidades foram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbon, destruindo por completo cada uma das cidades, com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Siron, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro, e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Hi, I'm Olivia. I'm a young missionary.
As tribos a leste do Jordão. Deuteronômio, capítulo 3, verso 12 em diante. Tomamos posse desta terra nesse tempo, a região que vai de Aroré, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade. Com as suas cidades dei aos Rubenitas e Gaditas, o resto de Gileade e toda a região de Bazã. O reino de Og dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe. Todo Bazã se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até a fronteira dos Gesuritas e Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Ravote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas encostas do monte Pisga, para o leste. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes armados devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhe dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. O pedido de Moisés para entrar em Canaã. Deuteronômio, capítulo 3, verso 23 em diante. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o nordeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordem a Josué, anime-o e fortalece-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Moisés exorta ao povo à obediência. Deuteronômios, capítulo 4, verso 1 em diante. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês.
Que eu lhes ordeno, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno, com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois o Senhor seu Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor. Porém vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado, para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês,
proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4, verso 29. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia, e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum lugar, algum momento, se ouviu falar de coisas semelhantes. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos, ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos. Segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos, isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso, o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando para todos sempre. 3 cidades de refúgio. Deuteronômio capítulo 4, versos 41 em diante. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali pudesse refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golá em Bazã,
para os manasseitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Deuteronômios, capítulo 4, versículo 44 em diante. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar da Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estão vivos. Face a face o Senhor falou conosco, no monte do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo, e não subiram ao monte, e o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia do sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que vocês guardassem o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Deuteronômio capítulo 5, versos 22 em diante.
São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês. Junto ao monte, ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vemos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá, se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Morreremos afinal de toda a humanidade. Quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproximem-se, você, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vai e diga-lhes que voltem para as suas tendas. Mas você, fica aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. O grande mandamento, Deuteronômio capítulo 6, verso 1 em diante. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos, mandamento que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir este mandamento, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que darei a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer
o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, diante dos nossos olhos. O Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Admoestações contra a infidelidade. Deuteronômios capítulo 7, verso 1 em diante. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança em essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa Ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu, para que todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou, os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhe retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência.
Deuteronômios, capítulo 7, versos 12 em diante. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, eles a porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais das maravilhas da mão poderosa e do braço estendido, com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim, o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível, o Senhor, seu Deus, expulsará estas nações, pouco a pouco, de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis destas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essas coisas, pois é amaldiçoada. Até aqui nós lemos mais um capítulo, 7 capítulos do livro de Deuteronômios. E a nossa meta é chegar até o final da Bíblia, lendo 7 capítulos por livro. E nós aqui acabamos de ler o capítulo número 7 de Deuteronômios. Lemos do capítulo 1 até o capítulo 7. E amanhã nós iremos dar continuidade do capítulo 8 até o capítulo 14. Então nos vemos amanhã e vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom conosco. Nos trouxe até o dia de hoje, para que pudéssemos estar aqui juntos em mais uma leitura da Sua Palavra. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida de quem me ouve. Entregamos tudo em Suas mãos. Muito obrigado, Pai. Orei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.